Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o programa Viver é Melhor vai tratar de um tema que tem tudo a ver com o verão. Ventilador, ar-condicionado na hora de dormir, no trabalho, no carro, muito sorvete, sucos gelados. Até que ponto isso pode ser bom ou ruim para a saúde? Segundo especialistas, nos dias mais quentes, as pessoas ficam mais propensas a determinadas inflamações por causa desses abusos. Cuidados com ouvido, nariz e garganta é o tema do programa Viver é Melhor de hoje. Você já participa com a gente. E para esclarecer as nossas dúvidas, recebemos no dia de hoje o Dr. Cícero Matsuyama, otorrinolaringologista do Hospital SEMA, aqui da cidade de São Paulo. Como vai? Vou bem. Muito obrigado pelo convite, né? Nossa, Parece que nós agradecemos estamos começando a presença. o programa ao vivo hoje. Exatamente, Estava de recesso, estávamos. começando aqui, coisa boa, gostosa, né? Começar de novo, tirar as dúvidas atuais, daquilo Sim. que as pessoas estão sentindo hoje, de repente está na piscina ou na praia, e a gente tira as dúvidas hoje. E isso que é pode muito ajudar muita importante, gente. porque ainda tem muita gente de férias também, Que bom, né, começar doutor? um programa com o pé direito, né, Emília? Exatamente, já cuidando da nossa saúde, porque o verão este ano está bem chuvoso, pelo menos aqui para a região sudeste, aqui na cidade de São Paulo, a gente vem enfrentando um tempo mais chuvoso. E a gente vê as temperaturas variando de maneira geral em todas as estações. E aí a gente vive um dia de 30, 35 graus e no dia seguinte cai para 25, Faz até 20. um friozinho, às vezes 19, Exatamente. 17 graus, né? E aí é necessário, não é, doutor Cícero, a gente cuidar bem da saúde do nosso nariz, do nosso ouvido e também da nossa garganta. Assim, sem dúvida. E vale a pena a gente falar, porque minha filha foi semana passada para Ubatuba. Falei assim, nossa, pai, choveu a semana toda. Realmente a gente viu que teve alguns momentos assim, que pararam de chover, mas mesmo assim parece que o pessoal foi para a praia, foi se banhar na água do mar, mesmo chovendo, né? Isso. Você vê que é a vontade do pessoal ir para a praia. Mas é importante muito esse tema, que a gente já falou anteriormente, como a pessoa pode aproveitar esse nosso bate-papo e usar em casa, né? De repente, alguma orientaçãozinha é muito importante. Agora, como você disse, a variação térmica, tanto fora, no meio ambiente, como interna, ou seja, seu corpo está muito quente e você usar alguma coisa muito gelada, não pode te fazer muito bem. Isso que a gente vai conversar. Ah, exatamente sobre isso que nós trataremos no programa Viver é Melhor de hoje. Para aliviar o calor intenso típico do verão, tomamos banho de piscina e de mar. E ainda exageramos ao beber líquidos muito gelados e nos deliciar com picolés e sorvetes. Conheça hoje os cuidados importantes para que esses excessos não comprometam a saúde, especialmente do ouvido, do nariz e da garganta. Nós falamos aqui da região de São Paulo que vem enfrentando aí já umas 2 semanas de chuva constante, mas o calor está e está toda em muitas outras cidades, tanto do estado de São Paulo quanto pelo Brasil todo. E aí a nossa primeira dúvida, porque ali a gente observou nesse VT preparado pela nossa equipe, essa questão que já é intensa, né? Em dias quentes, a nossa vontade é estar dentro de uma piscina, né? Imerso numa água bem geladinha. Tem que ter cuidado, doutor, nessa hora? Então, voltando de novo sobre a temperatura, né? Em São Paulo faz tempo quente, faz tempo, agora no verão, um pouquinho mais refrescante. Mas tem lugar no Brasil que são 2 climas só. Tudo quente, ou com chuva ou sem chuva, né? Então, isso que a gente nota realmente aqui em São Paulo, na região sul, né? Região do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, realmente a gente tem uma mudança climática. Agora, o pessoal da região do Nordeste, do Norte, realmente sofre do Centro-Oeste, né? Tem um amigo meu, otorrinolaringologista, que é de Palmas, fala assim, isso lá faz tanto calor que não tem nem sombra. Então, realmente, o pessoal acaba sofrendo muito por causa do calor e tal. Mas voltando, né? Como que a gente deve fazer se a gente está com muito calor, que sempre tem a vontade de nós ficarmos dentro de um barril cheio de gelo, numa piscina constantemente? O que a gente pede realmente, quando você vier de um local muito quente da rua, você esteja pedalando, correndo, ao chegar em casa, espere a temperatura do seu corpo ficar no equilíbrio com o meio ambiente. Não imediatamente você chega e tome uma coisa muito gelada. Pega um líquido, uma água, coloque muito cubo de gelo e tome na hora, exatamente, muito rápido. Espere um pouquinho. Se está com muita sede, pega uma água assim, em temperatura ambiente.
pessoal fala que água de moringa é água fresca. Então, se você tiver algum recipiente onde a água fica mais fresca, o ideal, naquele primeiro momento, você ingerir uma coisa de ambiente, da temperatura do ambiente, para depois, se o corpo estar um pouquinho melhor, você utilizar uma coisa um pouquinho mais gelada. Sempre então, o sorvete nunca imediatamente a esse momento em que o nosso corpo está quente demais. É duro quando você está na praia, né? Isso, aí é difícil. Você está no guarda-sol, aquele calor, tal, vem aquela criança, você, pai, compra sorvete para mim? Você acaba dando realmente, tem lugares que é inevitável. Mas quando você puder evitar, é melhor você atingir um equilíbrio corporal para depois você usar das bebidas mais geladas. E a gente poderia dizer que existem formas da gente amenizar esse calor intenso, doutor, sem que seja, por exemplo, com essa água muito gelada, com aquele sorvete trincando? A gente pede, se puder, tomar um banho mais morno, assim, mais pro frio, é melhor, né? E colocar sempre roupas mais frescas, né? Isso ajuda bastante a pessoa, do que na hora, no mesmo ato, você tomar uma coisa muito gelada. Realmente isso faz muito mal para a sua garganta, para as vias respiratórias. Mas, lembrando sempre, existe uma predisposição. O que é isso? A pessoa precisa estar predisposta a ter esse tipo de inflamação. Certo. Tem muitas pessoas que tomam gelado por muitos anos, nunca tiveram problema de garganta. Agora, aquela pessoa que sempre fica com a garganta irritada, quando toma gelado, então a gente pede realmente para essa pessoa tomar cuidado. Tem um amigo meu, otorrinolaringologista, hoje ele está em Cacoal, né, otorrino lá em Cacoal. Então ele fala assim, doutor Claudio Mir, chegar para mim, ô Cícero, eu não tenho jeito, eu preciso pegar a água e chegar até esquentar no micro-ondas um pouquinho, porque a sensibilidade é muito grande. Fizeram todo tipo de tratamento, ele é médico, mas ele, realmente a sensibilidade, isso conta muito. Certo. Se você tem sensibilidade já para isso, tente evitar um pouquinho mais isso, né? Ou seja, se precaver melhor. Agora, a pessoa que não tem nenhum problema, tal, pode tomar também, não tem nenhum problema. Também à vontade, né? Eu estou nesse grupo dos que são um pouco mais sensíveis. A água muito gelada não mata a sede para mim. Então, faça esse negócio, tomar água mais fresquinha, evita colocar muitos cubos. Porque você vê, o povo americano nos Estados Unidos, ele chega a todo restaurante, ele coloca um copo bem grande desse, metade é gelo e tal, né? Eles já têm esse costume, o povo mais acostumado com isso. Agora, a gente que não tem muito esse costume de hábito, toma uma aguinha fresca no começo, depois você diminui a temperatura, né? Tá certo. Bom, uma outra coisa que a gente tem por costume, muitas vezes, fazer no verão, é ligar ventilador e ar-condicionado. Vamos começar pelo ar-condicionado. Quais são os cuidados que a gente deve ter com esse aparelho para que o ar esteja mais fresco, no entanto, não prejudique a saúde do nosso, especialmente, né, da nossa garganta, do nosso nariz? Então, tem alguns cuidados, vamos dizer, cuidados de manutenção e aquela temperatura do meio ambiente. Cuidados de manutenção. Toma cuidado que o ar-condicionado tem filtro. Então, é muito fácil de ser limpado, até em casa, quem quiser. Aquilo que a gente fala, tem dois tipos basicamente de ar-condicionado, que é aquele split, que fica na parede, e outro que fica na janela. Sim. Basicamente funciona mais ou menos da mesma forma, portátil, só que... né? Mas a janela que eu falo que fica um buraco na parede, realmente, sim, que fica com o meio ambiente externo. Certo. E o split, aquela que é mais bonitinho, que fica uma condensadora fora, e outra aquela unidade interna no quarto. Ambos, você tira a capa, aquela moldura, tem um filtro, aquela precisa ser limpado constantemente, assim, periodicamente, tá? Nada muito simples, é só pegar uma esponjinha com água tal, e tirar o pó grosso. Isso ajuda muito, tá? Então, essas limpezas, agora a limpeza um pouquinho mais sofisticada, realmente tem que chamar o técnico. O grande problema é que as pessoas esquecem de colocar a temperatura no automático desses aparelhos, principalmente o ar-condicionado. Isso é importante. Que quando ela está acordada e a temperatura está quente, ela põe lá 17 graus, que na verdade é muito frio para a gente. O ideal é a gente deixar em 22 graus. 22. Só que à noite a temperatura cai, tudo cai, seu metabolismo cai e aquele ar-condicionado está a 17 graus. Aí começa a sentir frio, é como se fosse uma noite de inverno. E isso o seu corpo, em algumas pessoas, passa mal. Com essa irritação na garganta, chiado no peito e assim vai por diante. E quanto então, mais gelado também, mais seco fica o ambiente o ar, você consegue hidratar menos as vias respiratórias, você fica mais sujeito a irritações nessas vias respiratórias altas e pulmonares também. Então, prestar atenção. Se vai dormir, alguns ar-condicionados mais modernos, existe aquela função sleep, que é na hora de dormir, que em 2 horas, 3 horas, ele desliga automaticamente. Certo. Ou diminuir seu ritmo de ventilação. Isso já é uma dica boa, toma cuidado com isso. E sempre que se você está com algum aparelho de ventilação artificial, sempre deixar um pouco de água para você se hidratando durante a noite. Acordou, a boca está seca, sentindo que o nariz está mais seco, tome água ou lave o nariz com soro fisiológico. Isso vai ajudar bastante o seu dia a dia, né, à noite também.
A gente falava também do ventilador, né? Que aí é um Isso. outro processo. Qual é o cuidado com o ventilador? Porque existe até aquela regra das mães, né? De dizer, menino, não coloca esse ventilador Dorme sem direto. camisa, só Isso, de mas não short. coloca o ventilador direto em você porque você vai amanhecer com a garganta ruim. Isso realmente ocorre, doutor? Isso em algumas pessoas, realmente, tem algumas pessoas com sensibilidade mesmo. As pessoas têm que tomar cuidado. A pessoa normalmente esquece de desligar, não esquece não, é que é difícil. Você está no sono mais profundo, como é que você vai acordar para desligar um ventilador? O ideal é que, assim, à noite sempre diminui a temperatura. Algumas exceções de alguns dias em São Paulo, no resto do país, a noite inteira é quente, acima de 23, 24 graus. Mas normalmente em São Paulo chega até uns 20 graus. Normalmente a pessoa consegue dormir bem, né? Então a pessoa esquece de desligar o ventilador. O ideal é que no momento que você está mais descansando mais profundamente, de que o aparelho desligasse automaticamente. Mas isso é tudo sensibilidade da pessoa. Então, quando você for dormir no dia assim, de verão, realmente você põe a roupa mais leves, sinta não muito pesado, um pijama mais leve, as meninas com uma coisa mais levinha, realmente você vai dormir melhor. Melhor. Vou pedir licença aqui, doutor Imagina, Cícero. é um prazer. Daqui a pouquinho a gente volta a este assunto, porque temos também a nossa reflexão do dia. Hoje nós estamos conversando sobre os cuidados que devemos ter com o nariz, garganta e ouvido no verão. O excesso de água e umidade nos ouvidos pode contribuir para o surgimento de infecções. Para as pessoas que praticam natação, hidroginástica ou se refrescam em praias ou cachoeiras, algumas atitudes são recomendadas. Que atitudes são essas, doutor Cícero? Vamos entender aqui direitinho o nosso ouvido, como ele funciona. Então aqui mostrando basicamente um ouvido, tá? E, na verdade, ouvido a gente fala que é particípio passado do verbo ouvir. A gente fala em orelha, mas como a gente fala em ouvido, vamos falar de ouvido mesmo. A né? orelha, aliás, está aqui, né? É o porque pavilhão como a gente auricular. cortou aqui, ó, no não, meio, tá ótimo. tem que tá descobrir ótimo. onde é que está o quê, né? Então aqui, por onde vamos começar? Então, para o pessoal em casa, quais são os dois tipos principais de infecção? Lembrar sempre. Tem aquela lá que, como falou o VTzinho, falou que tem o problema da pessoa que nada. Então, normalmente, quem nada bastante ou fica o dia inteiro na praia, na hora do mar, na piscina, o que inflama é o conduto auditivo. Certo. Diferente Então, é essa parte externa, que é até o tímpano, a gente chama de otite externa, do conduto. Agora, aquela pessoa que ficou no ar-condicionado, como você falou no primeiro bloco, ficou no ventilador, deu uma congestão nasal, aquele nariz ficou entupido, ficou com catarro, o catarro subiu do nariz para o ouvido, aí é uma otite média. Certo. Então, tem dois tipos, basicamente, de otites. Tem a otite média, aquela pessoa que ficou no ar-condicionado, que você falou, deixou lá 17, 15 graus, o ar-condicionado, aquele frio danado, o nariz congestionou, foi o catarro, pegou um resfriado, aquele catarro, ele assoou mais forte o nariz, o catarro subiu pela tuba auditiva, que é a comunicação entre o nariz e o ouvido. Isso aqui ficou um catarro, isso aqui infectou. Certo. A otite média. Agora, aquela pessoa foi para a praia, piscina, inflamou o canalzinho do ouvido. Aí é a otite externa, certo. Tá bom? Porque o que acontece? O que acontece quando você não troca a fralda do neném? Assa, não assa? Assa. E aqui é a mesma coisa. Se isso aqui não dá tempo de secar e sempre ter uma secreçãozinha, uma cera que fica muito úmida e a pessoa não tem, assim, não dá tempo disso aqui secar, o que faz? O ouvido assa, fica igual um bumbum de neném, fica assado, aí inflama. Então, no caso, por exemplo, a pessoa que vai todo dia para a piscina ou está todo dia tomando um banho de mar, precisa ter também esse cuidado com o ouvido. Neste contexto, aquelas hastes com algodãozinho, a gente vai usar elas de que maneira aqui para secar ou não vai secar? Então, ou como a gente seca esse ouvido? Aquela pessoa que sabidamente, nessa época do ano, quando vai para a praia, inflama, o ideal, um pouquinho antes, alguns dias antes, ela ir para o médico ou especialista para ver se não tem uma ferida, não tem cera a mais, alguma coisa que precisa ser tratada. Algumas vezes a pessoa tem um pouquinho de alergia no conduto que deixa um pouquinho com feridinhas aqui que podem machucar e dando inflamação. Certo. Tá? Fora isso, que a pessoa tem aquelas hastes flexíveis com ponta de algodão que a pessoa fala, nunca devem ser introduzidas no conduto. Por quê? Devem ser só limpadas aqui bem na entradinha do ouvido. Por quê? Aquele diâmetro, aquela haste, é exatamente o tamanho da haste, do diâmetro do conduto. Se você tem uma cera, o que você faz? É a mesma coisa aquela canhão de pirata, sabe? Você acaba empurrando a pólvora, tudo para dentro, e acaba encostando no tímpano, causando desconforto, até dor. Muitas vezes, não é incomum acontecer, o irmãozinho está com a haste flexível no ouvido, outro irmão chega por trás e puf! Isso, então a haste vem e rompe até o tímpano.
Tá? Entendi. Então, mais comum, graças a Deus, isso não acontece. O que acontece? A cera vem e fica entupindo aqui, fica difícil para a pessoa ouvir. Nossa, de repente fiquei surda, doutor. Aí tem que vir para a gente limpar. Normalmente a pessoa sozinha tenta tirar também. Coloca mais a haste mais para dentro e vai socando cada vez mais a cera para dentro. E o ato de usar, às vezes, a haste inflama um pouquinho o conduto, causando inflamação, que é a otite externa. Então tem a otite externa com a cera. Aí fica difícil até para o doutor limpar. Porque está inflamado o ouvido. Aí primeiro precisa pingar o remédio no ouvido, desinflamar para poder tirar a cera. Uma outra coisa que é comum quando a gente está em piscina, também está numa área, entrar água no ouvido. Como que a gente age nessa hora, doutor, para que o ouvido não tenha nenhum desses problemas e acabe infeccionando? Então, o que a gente pede, algumas pessoas têm maior produção de cera, porque todo o conduto do ouvido ele é autolimpante, ou seja, ele produz cera, habitualmente ele é eliminado. Aos poucos. A gente não precisa introduzir nada, tá, para retirar. A não ser quando está em quantidade muito grande, você passa no médico especialista, o médico especialista acaba tirando aquele excesso de cera. Só que algumas pessoas ou esquecem, a vida corrida tal, não vai no médico para ver se tem muita cera, caminha para a água do mar. Nada. E aquela cera que, ora, está meio sequinha, com a água do mar, a água da piscina, ele faz espante. Porque ela amoleceu a cera. Amoleceu e aquilo não sai mais, causando umidade que fica constantemente lá, acaba inflamando o ouvido. O que a gente pede é que a pessoa que tem maior produção de cera, principalmente as crianças e a melhor idade, depois da terceira idade, a gente pede para passar no médico mesmo, que tem uma maior produção e menor eliminação. Mas se por acaso você estiver na praia, por acaso, e estiver com o ouvido parecendo, foi de manhã na praia, chegou de tarde, ainda tem a sensação que a água do mar ainda está no teu ouvido, provavelmente é cera, não é? Que a água evapora, porque é só a temperatura corporal é 36 graus, né? Normalmente ela evapora com o tempo, só não evapora quando tem cera. Porque a cera está aqui, às vezes, no conduto, parcialmente só, e aí ia chegar a inflamar. Aqui mostrando a otite externa, tá vendo? Tem esse edema, essa parte vermelhidão aqui, todo o conduto. Então, a pessoa fala, nossa, doutor, estou ouvindo até menos, porque o diâmetro do conduto diminuiu, então o som entra menos. Aí você tem a sensação que você ouve. Isso aqui dói muito. Então, e dor de ouvido é uma dor terrível. Sabe o pior dor onde é? É na gente, não importa onde, até de cotovelo, tá? Isso é verdade. Tá? Então, o que a gente pede? Isso aqui é uma otite externa clássica. Tá vendo que o tímpano também não tem catarro no ouvido? Porque o catarro não subiu por aqui, veio por aqui. Ou a pessoa cutucou com haste flexível, ou foi na água do mar ou da piscina e realmente inflamou e chama otite externa. Isso aqui dói muito. Por quê? Um dos nervos que inerva o conduto é o nervo trigêmeo. Ele é muito delicado, é menos do dente. Dor de dente é danada também. O que a gente pede? Não use nunca urina, que muita gente usa, óleo de azeite, óleo de soja, tudo que a gente imagina, tá? Leite materno. Na verdade, o que você precisa fazer é não colocar nada, porque... Já ouvi até fralda passada no ferro. Não, quentinha. Isso vale a pena. Isso vale que a gente pede. Para você não introduza nada aqui, nem líquido, nada de um objeto pontiagudo nenhum, deixa assim, compressa quente. Certo. Independente se tem gente que diz, vamos esquentar alpiste que é bom, vamos esquentar a bolsa de água quente, porque o alpiste ele fica mais tempo que é semente. Ele fica, a temperatura ele segura mais e a compressa quente dura mais tempo, na verdade. Mas assim, o que a gente pede é compressa quente, mesmo é analgésico, até o doutor ver. Porque se ele pingar qualquer coisa, seja o remédio da vizinha ou não, isso aqui atrapalha o diagnóstico. Certo. Então, o ideal é que a pessoa realmente faça uma compressa quente e dê analgésico. Aí tem inúmeros, ibuprofeno, paracetamol, dipirona, o que for, tá bom? E é importante a gente lembrar quem está em casa que mesmo o pano quente, mesmo a compressa quente, seja com o que for, não tão quente que vai queimar também a parte externa da orelha. Isso é só tomar muito cuidado, né? Também. Em principal, uma dica que a gente dá para alguns pacientes é nos diabéticos. Certo. O paciente diabético com otite externa requer um pouquinho mais de cuidado, que a bactéria que causa, um dos principais, é um pouquinho mais que precisa de cuidado, tá? Então, e tratamento geralmente com antibiótico, quando tem tópico, essas inflamações. E muitas vezes, se tiver muito demasiado, a gente faz um curativo. Nós mesmos fizemos um algodão com um creme ou uma pomadinha, colocamos aqui para tentar a abertura para poder pingar o remédio. Certo. Muitas vezes a gente não consegue nem pingar o remédio, que está tão demasiado fechado que a gente não consegue pingar o remédio. Então a gente usa um curativinho para tentar abrir por uns 2 dias, aí o doutor tira e começa a pingar o remédio. E já tomando o remédio por boca desde o início. Certo. E bom, com criança o cuidado tem que ser também redobrado, porque muitas vezes elas nem conseguem expor exatamente o que estão sentindo. Mas que criancinha pequena, muito de colo, que não fala dor, tá no colo, né, quando vai para a água, né? O pior são as crianças de 3, 4 anos, já são mais ou menos independentes e ficam na beirinha
dá para ir, fica o dia inteiro lá, né? E tomar cuidado que criança nessa idade começa a colocar corpos estranhos. Então, veio Marinha, põe na orelha, vai assim, vai, né? Feijão, arroz, milho, ou tem o que for. incômodo, vai lá e cutuca, né? Então. Bom, doutor Cícero, fique à vontade que nós, daqui a pouquinho, vamos voltar a essa conversa, porque agora nós, mais uma vez, traremos as lições de Jesus para a nossa saúde. Aliás, hoje o programa Viver é Melhor está conversando com você justamente sobre isso, sobre ouvido, nariz e garganta, os cuidados que devemos ter no verão. Falta de ar, tosse e chiado no peito são alguns sintomas clássicos da asma. No Brasil, cerca de 10% das pessoas são asmáticas. O Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual faz um alerta para o aumento das crises de asma durante o verão. E nós vamos falar de asma aqui também no programa Viver é Melhor, que é uma dessas doenças crônicas que também atinge, né, especialmente o nosso pulmão, e aí está envolvendo o nosso sistema respiratório, doutor Cícero. No verão, ainda assim, é muito comum termos a pessoa asmática ter muitas crises? Então, eu acho que nesse verão a gente vai ter uma surpresa, que está chovendo muito. A gente vive numa cidade muito poluída, que é São Paulo, assim como nas outras cidades do Brasil, com exceção de Palmas, realmente é um lugar muito seco, Goiânia, Centro-Oeste, que realmente chove pouco, mas você viu nos últimos meses, até Goiânia está chovendo muito. Eu estive num congresso em outubro, choveu quase todos os dias, coisa que a gente não via quase em Goiânia, que era realmente Brasília, região muito seca. Mais quente, e com a secura do ar, independente da temperatura, fica mais os pós, todos aqueles poluentes ficam mais no ar, causando irritação. Na verdade, aqui mostrando na figura bem legal, dá licença, vamos lá. Mostrando bem aqui o pulmão normal e um pulmão com asma. Você vê que quase a gente não vê a diferença estruturalmente, é quase parecido. Onde está o problema? Basicamente aqui, no diâmetro dos brônquios. Daí o termo popular, assim, doutor, ou doutor, assim, não tenho asma não, eu tenho bronquite. Porque o asmático é muito estigmatizado. Tem um estigma dele de usar os medicamentos de ar e tal. Não, doutor, a asma não tem, mas tem bronquite de vez em quando, por causa da forma assim. Então a gente pergunta assim, quando a gente vai operar alguma coisa, é importante saber antecedentes. Sim. Então a gente quase não fala, senhora, tem asma? Asma não tenho não, doutor. Mas bronquite de vez em quando. Tá? Aí já tem que mandar pesquisar. Porque bronquite parece uma coisa mais light do que asma. Realmente isso aqui que acontece. Poucos órgãos do nosso organismo têm musculatura que a gente não consegue ter movimentação própria, com exceção do coração, intestino e tal. E o brônquio tem essa musculatura também. Só que esse brônquio é muito reativo na sua contração, dependendo de algumas situações. Certo. Tais como estresse, a pessoa fica estressada, muita gente tem asma e realmente sente falta de ar, chiado no peito quando fica estressada, ou quando corre uma corrida muito rápida, não está preparada para isso, ou quando não vem um ar frio repentinamente, na mudança brusca, você falou que você vem do seu almoço, de repente você tem uma propensão a ter asma, de repente é um ambiente muito frio, 17 graus, lá fora 32 graus, pode ter uma fonte de reação e esse brônquio fica apertadinho, por isso que chia. Porque imagina um canudinho fininho, se assopra um ar aqui, que ele enchia também o canudinho. Sim. Isso que acontece no brônquio, porque o ar está passando por uma dificuldade. Aí ele assobia mesmo, por isso que esse menino já está chiando de novo. Então começa assim. E essa musculatura em algumas pessoas é extremamente sensível a determinadas situações. Aí vem o pó, às vezes alergeno, pelo de animais, cão, gato, passarinho, rações e assim vai. Então, na verdade, esse brônquio ele vai se fechar para poder proteger o pulmão. Isso, porque o pulmão já tem alergia também, não está ligado a processos alérgicos ou determinados agentes que podem causar malefícios para o pulmão e a pessoa pensa que isso aí não pode entrar no pulmão e ele fecha o brônquio. Mas isso é involuntário, isso é da pessoa. É da pessoa. E geralmente a gente vai descobrir esse problema na infância, doutor, ou a pessoa pode desenvolver a asma durante a vida? Então, o ideal, assim, ideal não, vamos dizer assim, a gente sabe se começou na infância, tem grande chance de melhorar na adolescência e na vida adulta sem problema. Certo. Agora, se começou na vida adulta, é mais difícil dessa pessoa melhorar. Obviamente, é por surtos, como qualquer outra doença reativa. Então, tem momentos de melhora e de piora, mas sabidamente, algumas crianças que nascem asmáticas, com o passar do tempo pode melhorar. O duro é você começar na sua idade, na minha idade.
Aí Mas provavelmente a gente pode carrega... acontecer também, da gente desenvolver a asma depois de... Principalmente se o meio ambiente não é bom. A gente tem aquela história que a gente fala do prédio, o edifício doente, onde o ar-condicionado não é limpo, onde o ar-condicionado é central, onde o ambiente é por carpete e assim vai. Então existem prédios doentes, onde o pessoal trabalha no escritório, onde o prédio é doente. Então a pessoa já tem uma propensão na infância e fica nesse ambiente muito ruim, desenvolve a asma. Mesma coisa a pessoa que quando criança a asma e fica tranquila, melhorou com o tempo, mas vai fazer veterinária depois. Aí, em contato com pelo de cão e gato pode desenvolver de novo, reativar de novo os brônquios. Neste caso, a gente falava no início do programa sobre esperar a primeira temperatura do corpo dar uma baixada para a gente poder consumir uma água com gelo, ou muito gelado, um suco muito gelado. Vai valer a mesma coisa para quem sofre com asma, doutor? Assim, mesma coisa. Se conseguir. O problema é que às vezes o horário do almoço é curto, né? E a pessoa que trabalha em um lugar como você, num estúdio de televisão, ou trabalha com TI, né? Que é para tecnologia de informação, por exemplo, tem muitos computadores e realmente o computador em temperatura amena, ele realmente estraga com maior facilidade. Então, a pessoa deixa 17, 15 graus, essa pessoa realmente sofre muito, né? Então, muitas vezes vem correndo do almoço, numa temperatura quente, entra dentro de um ambiente muito frio, acaba desencadeando a asma. Mas o mais importante da asma não é a crise, é cuidar porque essa pessoa não entra em crise. Certo. Hoje a gente cuida de vários cuidados gerais, tanto meio ambiente e para evitar que o brônquio feche. Hoje tem medicamentos para profilático, para evitar que a pessoa entre em crise. Tem uma vida quase normal. Pessoas que já possuem a doença e que estão fazendo tratamento. E a pessoa que teve propensão quando criança, sabidamente, vai para um alergista se tiver. Se as crises foram muito violentas quando criança, depois da adulta, acho que eu vou comprar um gato. Dá uma olhada, ver se você não é, né? Que é muito difícil depois você doar um animal de estimação que você cria com todo carinho, né? Afeto também. Então é difícil, né? Mas o que é mais importante que tem que passar para o pessoal do programa é o seguinte, que parar com a estigmatização da bombinha. Muitas vezes, até uns anos atrás, a bombinha que era usada para abrir o brônquio era usada só nas fases agudas. Então, aquela pessoa que falta de ar usava aquela bombinha, tal, parecia muito dependente. Hoje não, a gente usa uma bombinha profilática, que não dá mais batedeira no peito, a pessoa não se sente tão mal e usa diariamente quando está em uma fase pior. Depois ela pode até deixar de usar. Isso que é o mais importante. Desmistificar essas sprays orais usadas por pulmão. Vamos nos sentar, doutor. Eu queria também saber como que funciona essa questão do exercício físico para uma pessoa que é asmática. Ela pode fazer exercício normalmente? O problema, basicamente, é que tem pessoas que desencadeiam a crise com exercício físico. Só que isso tem que ser bem gradual. Logicamente, tem até uma pergunta no telespectador falando sobre a natação com relação ao ouvido, mas vale também para o pulmão, tá? Então, sempre que a pessoa for procurar um lugar de natação, o ideal é procurar 2 tipos de piscina, se conseguir. É que são mensalidades mais caras. É a salinizada, ou seja, a piscina é limpa através da salinização do sal e pelo ozônio, que é o O3. Essas 2 piscinas. As 2 têm cloreto de sódio também, o cloro também para manter uma higienização. Isso é necessário porque a vigilância não libera se não tiver nada. Mas a quantidade é menor. Certo. Tá? Só que são um pouquinho mais caras. Mas para a saúde dessas pessoas que têm uma propensão, tanto rinite, otite, como a nível pulmonar, é melhor. Tá? E eu vou trazer aqui agora a pergunta do José Nunes, da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Tudo bem, José? Muito obrigada pela participação via WhatsApp. Sim, gente, José Nunes, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, ele acessou o nosso WhatsApp e mandou sua mensagem. É pelo 11 99 801 1242. Você pode fazer o mesmo. Ele pergunta, doutor, se a sinusite prejudica o ouvido. Então, se a gente conseguir voltar àquela figurinha que a gente falou no início, da otite externa e tal, lembrar que sempre tem aquela comunicação do ouvido para o nariz, chama tuba auditiva. E antigamente chamava de trompa de Eustáquio. É a mesma quando você pega o avião, está descendo aquela que tampa, ou aqui em São Paulo, ou em Campos do Jordão, ou a pessoa que está na montanha desce, vai para a praia, aquele ouvido tampa e com o tempo, através do bocejo, da deglutição, você toma uma água aqui. Toma uma água... Ou mastiga um chiclete, faz com que a musculatura abra, tá? E isso aqui libera a tuba auditiva. O que acontece na sinusite? Além da congestão nasal do nariz entupido, o catarro que está no nariz, ele pode... Está na face inteira, praticamente. Então a gente pede, até existe uma arte especial, você assoar o nariz, nunca deve assoar o nariz com as 2 narizes ao mesmo tempo. Por quê? Senão o catarro vai para o ouvido
Muitas vezes Olha, pacientes... eu não sabia dessa, doutor. Muitas vezes o paciente fala assim, doutor, meu nariz está tão ruim que até meu ouvido está subiando agora quando assou o nariz. Porque está fazendo com muita força, tá? Sim. Então é sempre muito devagar e uma narina de cada vez. Porque senão você não consegue despressurizar, o catarro vai tudo para o ouvido. E sempre muito devagar, nada que tentar arrancar toda a secreção de uma vez. Sim. Tá bem? Então, toma cuidado. Então, 2 razões para o ouvido ficar, dar uma otite, por exemplo. Acontecer. Muitas vezes o doutor examina e fala, nossa, seu catarro foi até para o ouvido. Isso aconteceu porque o nariz estava ruim, aqui no fundo do nariz, e o catarro subiu. E muitas vezes, por causa da congestão nasal, quando a pessoa engole, boceja ou conversa, essa tuba abre, mas como está congestionada, ela já não abre corretamente. Então, acumula o catarro e dá otite também. Aí já a otite média, lembra que falou que é diferente daquela pessoa que ficou nadando muito tempo. Então, o doutor examina, o conduto está perfeito e vê o tímpano vermelho com catarro por trás do tímpano. É possível sim a sinusite atacar sim, também o ouvido. Mas o fundamental tem que tratar a sinusite e conjunto com a medicação, esse catarro se drena. Muitas vezes a sinusite melhora e o catarro permanece. Muitas vezes o doutor precisa fazer um pequeno procedimento para aspirar esse catarro. Então, quando perceber que está com uma dor de ouvido, mesmo estando com sinusite, tratando... o catarro subiu, é ou ele está importante no suando muito otorrino forte. para poder verificar essa questão. Daí que o doutor sempre lava o nariz com soro. Por quê? Com a remoção mecânica, a chance de ajuntar a secreção é menor. Sim. Tá? Por causa da limpeza mesmo, é mecânica. Então, junta menos catarro no ouvido também. Tá certo. Aliás, essa dica ela é importantíssima, né, doutor? É fazer essa limpeza do nariz, lavar o nariz numa época em que a temperatura fica muito mais seca no ambiente. Isso, hidratação, é importante, fundamental. né? E às vezes, muitas vezes, a pessoa que está nos assistindo é uma pessoa carente. Vai dizer, ai, doutor, custa caro o soro e muitas vezes no posto não tem. Muitas vezes pode fazer em casa. Aí tem uma dica, tá? Pega 1 litro de água, uma colher de sopa rasinha de sal grosso, aquele sal do churrasco. Sim. E uma colher bem pequena de chá de bicarbonato de sódio. Certo. Mistura e pode lavar o nariz com isso aí. Obviamente, o paciente fala assim, doutor, preciso deixar na geladeira? O ideal não, que aí, de novo, vai fazer gelado, dói até a cabeça. Já experimentou tomar sorvete gelado rapidamente? Dói até a cabeça, né? Dá Os mesmo. americanos falam congelamento craniano, né? É muito parecido. Então, se você for usar, você faz uma quantidade que você use, até uma semana dura, porque água e sal normalmente não cria fungo, não. Tá? Então, você faz uma quantidade suficiente para uma semana e lava o nariz. Não precisa se guardar na geladeira. Ou, se guardar na geladeira, esquente um pouquinho de algum método que você tenha, micro-ondas ou o que for. Sim. Deixa uma água um pouquinho mais morninha. Qual a temperatura adequada se eu não tenho um termômetro? Banho de neném. Certo. Banho de neném morninho? Então, ótimo, deixa no temperatura do banho de neném. Temperatura ambiente para banho de neném. Pronto. Lava o nariz, é confortável, barato. Tá? E realmente dura muito, né? É verdade. E a gente tem aqui uma outra dúvida, que é da Maria Oliveira Sabella. Dona Maria, um abraço para a senhora. Muito obrigada por participar com a gente, compartilhando a sua dúvida aqui no programa Viver é Melhor, porque eu costumo sempre dizer, às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitas outras. Então, a senhora está aqui representando outras pessoas que têm essa mesma dificuldade. Muitas vezes a pessoa tem vergonha, às vezes receio. Acho que todo mundo já sabe, mas é mais a dúvida de muita gente, né? É verdade. E a dona Maria Oliveira Sabella, ela ligou o 0310 07 940. Ela conta que tem 80 anos, tem um desvio de septo no lado direito e um zumbido no ouvido do lado esquerdo. Ela quer saber se usar aqueles sprays nasais, se isso ajuda, doutor. Então, a depender do desvio, na verdade, toda pessoa branca, todo ser humano, a grande maioria do ser humano tem um desvio de septo. Certo. Só que a gente não opera todo mundo, né, Lilian? Sim. Tá? A gente opera os sintomáticos e aqueles que estejam causando problema. Muitas vezes, com 80 anos, às vezes os problemas são maiores do que o próprio desvio de septo, que é a obstrução nasal. Já passou 80 anos, né? Então o risco de fazer um procedimento cirúrgico com 80 anos é muito grande. A não ser quando a pessoa tem próstata de quadril para fazer, transplantes renais, é uma apendicite que realmente é um apêndice que inflamou, a gente opera. Mas realmente o desvio de septo nessa idade é mais tratamento conservador. Mas pode lavar à vontade com spray nasais, com tudo que ela quiser, limpe o que o médico passou, pode ser usado. Com relação ao zumbido no ouvido, a gente tem que passar no médico otorrinolaringologista para ver. Só que o mais comum em 80 anos, com o passar das primaveras, tá? Então realmente o nervo auditivo tem esse declínio realmente da função. Assim como a nossa visão, assim como o nosso cabelo, o cabelo começa a ficar branco. Aí uma coisa interessante, eu vou falar, sabe por que aqui chama região temporal?
Por quê? Porque mostra o tempo da pessoa. Ó. O primeiro lugar que aparece cabelo branco, ó, tá vendo? É verdade. Então, com o passar do tempo, realmente a gente perde algumas. Por isso provém o zumbido. Às vezes a gente vê, por exemplo, eu tenho 50 anos, eu já vejo algumas moscas volantes. Isso é o problema da retina também. Porque a primavera vão se passando, a gente tem. Mas isso não quer dizer que todos os problemas de zumbido sejam por causa da idade. Mas tem que passar no médico especialista para ver. Mas com relação ao desvio de septo, se ela tiver uma saúde muito boa, pode ser feito até com anestesia local com sedação, ou seja, não precisa fazer anestesia geral. Tá certo. Tá bom? Mas diz que tenha uma avaliação clínica adequada, cardiológica, tudo bem. E não seja a prioridade, às vezes tem outras coisas que seja a prioridade clínica dela. Tá certo. Bom, dona Maria, nós esperamos ter respondido a dúvida da senhora, tá bom? Pode continuar fazendo então um tratamento e buscar talvez até essa conversa com o médico para ver se realmente vale a pena a senhora mexer aí nesse desvio de septo. Mas o zumbido é natural muitas vezes, né? O otorrino que vai poder dizer isso pra gente. E outra dica para dona Maria, né? Isso. Dona Maria, o vidro esquerdo tá com zumbido, precisa ver se não é cera, né? É fundamental, é o mais fácil. De repente ela usou um cotonete, um aço flexível, empurrou a cera, encostou na membrana timpânica, tal, e tá dando zumbido. Certo. Às vezes até um cabelo, sem querer, que entrou lá dentro, está estimulando, pode dar um zumbidinho no ouvido. Então essa ida já, o otorrino já resolve. Da mastigação, tudo isso pode causar. Que com 80 anos normalmente tem próteses totais, tanto superiores como inferiores. Isso pode causar um desarranjo da articulação, causando zumbido também. Tá certo. Bom, aí vale também aquela conversa com o especialista, que é o otorrinolaringologista, que cuida já de toda essa região, do ouvido, do nariz, da garganta, que ele vai poder indicar para a senhora aí as condições melhores, né, de tratamento no seu caso, dona Maria. No próximo bloco, temos o quadro Quero Saber. O doutor Cícero hoje respondendo todas as questões relacionadas ao ouvido, nariz e garganta e os cuidados que nós precisamos ter no verão. A gente falava sobre a asma, doutor Cícero, e aí eu me lembrei também que a gente acabou não dizendo aqui dicas para evitar que as crises aconteçam nesse tempo de verão, quando o ar fica mais seco. Então, o que pode fazer, que normalmente a pessoa que já tem asma previamente tem um nebulizador, que é inalador, né? Sim. Pode fazer só com soro fisiológico, tá? Aí tem que comprar na farmácia, que vai para inalado, como vai nebulizado para o pulmão, é bom comprar, né? A pessoa que tem asma normalmente já compra e tal. Aí sem medicação, só fazer 2 vezes ao dia já melhora muito, tá? Tá bem. E a pessoa, e outra coisa, a sauna, que não é seca, a sauna úmida ajuda muito o asmático. Porque ele põe aquele eucalipto, sabe aquelas folhas? Sim. São descongestionantes, tá? O eucalipto no banheiro também, na hora do banho, é que isso funciona mais no inverno, né? Porque causa aquele vapor de água e funcionaria. Mas a sauna úmida funciona bem, aqueles pingos, porque o eucalipto é descongestionante. Tá certo. Bom, doutor Cícero, vou pedir licença mais uma vez para o senhor. Prazer. Daqui a pouquinho a gente volta a este tema instigante. Então não esqueça, nada de água parada no seu quintal. Esse é um cuidado que a gente deve ter todos os dias do ano, sempre, 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 para evitar problemas, especialmente também, né, doutor, de ouvido, de garganta. Tem muita gente que é acumuladora, né? Em vez de ter um vaso, tem muitos vasos, todos aqueles com pratinho virado para cima, tal, realmente é muito rápido, né, a proliferação do Aedes. É diferente do Culex, né, que a gente tem agora em São Paulo também, que é menorzinho, tal, aquele que perturba nossa orelha todas as noites, mas agora no verão tá um surto desse pernilongo, né? Mas enfim, precisa tomar muito cuidado. O pior, sabe, né, Lilian, é as casas abandonadas também. Que muitas vezes a gente tem um controle na casa, mas a casa do lado está vazia. Com essa crise, muitas casas, os inquilinos saíram, deixaram as casas vazias. E muitas vezes tem até uma piscina, uma fonte, alguma coisa assim, que está abandonada, com a chuva enche. Realmente fica um foco do mosquito. Então, tomar muito cuidado, né? E aí é importante a gente lembrar, nesses casos de casas vazias, para alugar, para vender, casas vazias agora. A gente entrar em contato ou com o proprietário da casa, ou entrar em contato com a prefeitura, com a própria imobiliária, porque importante é a gente lembrar que, mas é no quintal do outro, eu não posso fazer nada. Mas o mosquito não respeita. Mas o mosquito não tem isso não, ele tem asinha e vai para o nosso quintal também. Exatamente. Bom, hoje nós estamos falando sobre os cuidados que devemos ter com o ouvido, nariz e garganta no verão. E vamos começar as dúvidas do quadro Quero Saber. A primeira pergunta é do Marcos Torres, de Ilhéus, na Bahia. Ele quer saber se o cloro ou a água salinizada pode prejudicar o ouvido. Então, isso depende muito de como está, né? Você sabe que toda piscina
que seja de escola, de clube, de independente, existe um pH adequado, né? Por causa disso, se você misturar muito produto, o pH muda e isso pode ter proliferação de algas, principalmente algas. Então a água muda de cor, às vezes do azul cristalina para o verde, então isso é proliferação de alga. Basicamente isso é da proliferação bacteriana também. Em relação à agressão da pele, realmente a sanilizada ou por ozônio é melhor, que eu já disse no bloco anterior, tá? Mas realmente é mais caro às vezes. E nos clubes realmente abertos tal, é cloro mesmo. Porque é difícil o controle. Em alguns clubes, a gente brinca entre os médicos, tem até maré. A maré baixa de manhã cedo e depois, depende do público frequentando, a maré sobe. Então, evitar esses clubes que tem a maré muito alta tal. Mas, enfim, a gente espera que as pessoas façam a sua higienização, vá para o banheiro. Muitas vezes as crianças não vão e até os adultos também não vão, né? Então, tomar cuidado realmente. Mas isso tudo existe um controle de pH dos clubes tal, que a vigilância normalmente fica em cima. Tá certo. Bom, a gente tem aqui a pergunta da Euraídes, que mora em Várzea Grande, no Mato Grosso. Um abraço, Euraídes. Ela diz: boa tarde, eu gostaria de saber se zumbido no ouvido tem cura. Tem. O principal fator a gente descobriu porque é a causa. Tá? Então a gente vai desde a idade, quantos anos começou, se for súbito ou não. Você sabe que tem inúmeras etiologias para o zumbido, tá? Vai desde a ingestão de alguns medicamentos, de repente a pessoa, começou há 3 meses, a gente pesquisa, às vezes até um simples colírio pode dar um zumbido no ouvido. Porque o zumbido é muito, até orientações, teve um paciente meu que fez muitos exames, tal, a gente pesquisou, tal, acontece que abriu uma casa que fazia chá gelado embaixo do escritório dele. E todo dia, como aquele chá mate era gostoso, ele tomava um copo e começou a dar zumbido no ouvido, porque realmente a cafeína é estimulante em alguma quantidade e algumas pessoas podem dar zumbido. Então tem inúmeros fatores. Então o importante é descobrir o porquê. Certo. Disso aí. Por isso que a anamnese, aquela história clínica que o médico tira, o paciente tem que ser muito bem feito. Que pode ser coisa simples, às vezes até um remédio, por exemplo, homens que tomam contra a disfunção erétil, a medicação, também dão zumbido no ouvido. Então, remédios a nível de colesterol, as estatinas que a gente fala também podem dar. Então, tem inúmeros fatores. Mas o zumbido passa num médico especialista que ele vai pesquisar os principais fatores. Certo. O importante é, uma vez que o zumbido iniciou, a gente vê, se não sumir, porque às vezes também é natural de um dia o ouvido cansado de tanto barulho, somente quando a pessoa vai num baile de formatura, algum lugar com muito ruído, às vezes vai no autódromo, Interlagos, vê o Grande Prêmio Brasil em Fórmula 1. Hoje em dia os motores não fazem tanto, mais uns anos atrás faziam muito barulho. Realmente a pessoa faz um trauma acústico que ele fica zumbido por um tempo. Normalmente isso desaparece. Tem que procurar o especialista. Só que o problema é assim, como passar das primaveras de novo, às vezes surgem por causa de degenerações celulares mesmo do nosso corpo mesmo, né? Bom, doutora, a gente tem aqui também uma dúvida do José Manuel. Ele conta que já foi paciente do senhor e gostaria de saber se existe... Josué, né? Josué, isso. Josué Manuel. Manda um abraço para ele, né? Obrigado, estou esperando ele de volta, né? Eu não sei quanto tempo, que a gente realmente perde o controle. Peço desculpa, porque a gente não tem controle. Eu atendo muitas pessoas, minha equipe é grande no hospital, mas realmente é um prazer enorme recebê-lo de novo, porque as técnicas vão mudando e a investigação também vai mudando, dependendo do tipo de alteração do olfato, que é o caso dele. Isso. Ele está perguntando se existe alguma cura para perda de olfato, que também é conhecido como anosmia. Então, o que vale a pena a gente dar uma palhinha um pouquinho, perder alguns segundos com relação ao olfato que eu estava falando com você. Lembrar que a pessoa que não perde o olfato perde parcialmente o paladar também, que a gente estava comentando fora das câmeras. 70% do paladar é o olfato. Por isso que aquela pessoa, enólogo, para provar o vinho, sente primeiro o buquê e tal, depois põe na boca depois. Aquele lá, primeiro a sensação que ele tem do olfato, ele já sabe até como é que é o vinho. E isso conta muito no dia a dia para tudo na nossa vida, né, Aline? Uma moça bonita, uma esposa se prepara, o marido vai chegar, põe um perfume aí, ele não sente nada, olha que decepção, né? Porque ela se perfumou toda, um jantar gostoso, que você mesmo falou que você ao cozinhar, você primeiro sente o aroma. Eu não tenho o hábito de experimentar, provar o primeiro tempero. Você sente sinto o cheiro. Dependendo do cheiro, eu já sei se está temperado ou não. Principalmente frutos do mar, tudo, sabe, o frescor, tudo já está bom, não. Né? É verdade. Então, muitas vezes a pessoa acaba perdendo até o paladar porque perdeu o olfato. O pior, eu não sei do Josué como que está, mas o principal fator é se for uma lesão pós-quadro viral, faz quando você tem uma gripe muito forte, um vírus, e realmente teve perda olfativa depois desse quadro viral.
Esses são os piores porque foi a agressão do vírus direto no seu nervo olfativo. Mesma coisa aquela pessoa que perdeu a audição por cachumba. Por isso que a gente vacina as crianças, porque tinham muitas complicações. Na minha época, quando eu era pequeno, todo mundo pegava cachumba. Inclusive, tinha um com cachumba, colocava no quarto fechado, fechava, deixava todo mundo se contaminar, porque pelo menos já teve. Já vai tudo de uma vez. Hoje não, a gente sabia da sequela que isso pode dar, inclusive perda auditiva, cada cachumba. Então, a gente pensa, aquelas lesões virais são as mais difíceis. Certo. Mas, de qualquer forma, o Josué, se faz um tempo que você não passa comigo, é um prazer recebê-lo de novo para investigar melhor. É verdade. Tá bom, doutor Cícero, foi um prazer bater esse papo com o senhor, Imagina, a gente poder conversar sobre assunto que é tão do nosso cotidiano, mas que precisa de tanta atenção. Para mim é um prazer imenso, né? Primeiro programa meu aqui, espero que repita algumas vezes. Para mim é um prazer imenso. Pra gente também. Nós, a todas as pessoas, dos médicos, a todo mundo que trabalha no Hospital SEMA, tá? Eu dedico a todos aqui que estão assistindo o programa, muita paz, saúde e felicidade, que o resto a gente vai atrás, né? Dá um jeito. Com saúde a gente dá um jeito então, em tudo, né? Paz, saúde e felicidade a todos, as pessoas que te assistem, e espero voltar outras vezes, que vai ser um imenso prazer. Com toda certeza, vai ser um prazer também para a gente recebê-lo. Hoje nós conversamos no...